Fundatec, 2023, professor do ensino básico, técnico e tecnológico, IFC, Engenharia da Computação. Analise as assertivas abaixo sobre o modelo OSI, Open Systems Interconnection, e características de conceitos em redes de computadores. 1. O protocolo da camada de aplicação TCP é confiável, garante controle de fluxo e é orientado à conexão, enquanto o protocolo UDP não é confiável, não garante controle de fluxo e não é orientado à conexão. 2. O protocolo ARP é usado para a resolução de endereços de IP em endereços físicos, MAC, na camada de enlace. 3. DNS, Domain Name Service, é usado para a resolução de nomes de hospedeiro, hostnames, em endereços IP. Quais estão corretas? A. Apenas primeiro. B. Apenas segundo. C. Apenas primeiro e terceiro. D. Apenas segundo e terceiro. E. Primeiro, segundo e terceiro. Resolução 1. O protocolo da camada de aplicação TCP é confiável, garante controle de fluxo e é orientado à conexão, enquanto o protocolo UDP não é confiável, não garante controle de fluxo e não é orientado à conexão. Errado. Os protocolos TCP e UDP não fazem parte da camada de aplicação, mas sim transporte. Assim, ambos os protocolos são responsáveis por estabelecer uma conexão ponto a ponto mediante protocolos de transmissão confiáveis, como o TCP, ou não confiáveis, como o UDP. Essa confiabilidade está associada à sua natureza orientada à conexão, que se efetiva por meio de um processo de comunicação em 3 etapas, conhecido como Three-Way Handshake. 2. O protocolo ARP é usado para a resolução de endereços de IP em endereços físicos, MAC, na camada de enlace. Correto. O ARP, Address Resolution Protocol, é responsável por ligar endereços MAC, físicos, camada de enlace, a endereços IP, lógicos, camada de rede, em uma rede local. Ele faz uso do método de broadcast para transmitir uma mensagem a todos os dispositivos conectados na rede. As respostas contendo os endereços MAC são mantidas na tabela ARP do dispositivo que fez o pedido, facilitando assim a comunicação adequada na rede. 3. DNS, Domain Name Service, é usado para a resolução de nomes de hospedeiro, hostnames, em endereços IP. Correto. O DNS é um protocolo cuja finalidade é converter nomes de domínio em endereços IP. A configuração desse protocolo é realizada através do uso de diferentes tipos de registros, cada um com uma função específica. Um exemplo de um registro DNS é o registro do tipo A, address, que conforme a documentação da RFC 1035, é o indicador do endereço do host. Ou seja, mapeia nomes de domínio, hostnames, em um IP. Exemplo, domínio.com. Em A192.0.2.1. Gabarito, D. FGV, 2023, técnico, BBTS, perfil atendimento a respeito da identificação da aplicação no host, referente à rede de dados TCP, IP, analise as afirmativas a seguir. I. Cada máquina é identificada unicamente na internet por um número IP. Segunda, a entidade de rede, IP, identifica o tipo de protocolo de transporte que está sendo utilizado pelo cabeçalho IP. Terceira, dentro do host, a entidade de enlace identifica a aplicação que está sendo utilizada por meio da porta de aplicação no host. Está correto que se afirma em A, 1, apenas. B, 2, apenas. C, 3, apenas. D, 1 e 2, apenas. I, 2 e 3, apenas. Resolução 1. Cada máquina é identificada unicamente na internet por um número IP. Correto. A arquitetura TCP/IP determina a camada de internet para realizar o endereçamento lógico de hosts conectados à rede, bem como realizar o roteamento de pacotes com base nesse endereço. Esse endereçamento lógico é realizado pelo número de IP atribuído a cada dispositivo de rede, bem como os protocolos utilizados para realizar esse fim, tal como os protocolos NAT, mapeamento de endereços IP privados para um IP público, RIP, BGP e OSPF, roteamento de pacotes.
2. A entidade de rede, IP, identifica o tipo de protocolo de transporte que está sendo utilizado pelo cabeçalho IP. Correto. A camada de internet da arquitetura TCP/IP identifica o tipo de protocolo através do cabeçalho do protocolo IP, responsável por agrupar campos de dados que incluem a origem, destino, versão, tipo, tamanho, tempo de vida, protocolo, soma de verificação, entre outros. No IP, o campo protocolo, de 8 bits, é o responsável por definir o protocolo da camada superior, transporte, tal como o TCP e o UDP. 3. Dentro do host, a entidade de enlace identifica a aplicação que está sendo utilizada por meio da porta de aplicação no host. Errado. A utilização de portas permite que o sistema direcione os dados recebidos para o serviço correto. Essas portas podem ser TCP e UDP e são atribuídas na camada de transporte, e não de enlace. Logo, dentro do host, a entidade de transporte identifica a aplicação que está sendo utilizada por meio da porta de aplicação no host. Gabarito, D. VONESP, 2023, Profissional da Tecnologia, Informação e Comunicação, Unicamp, Analista de Suporte Computacional. A coexistência dos protocolos IPv6 e IPv4 exigiu o desenvolvimento de técnicas para possibilitar a conexão das redes IPv6 com as redes IPv4, dentre as quais, a. Compactação e versão. b. Pilha dupla e pilha tripla. c. Pilha e compactação. d. Túneis e tradução. e. Versão e tradução. Resolução. As técnicas de túneis, tunnels, e tradução, translation, são usadas para permitir a comunicação entre redes IPv6 e IPv4. Túneis envolvem encapsular um pacote IPv6 dentro de um pacote IPv4 para roteamento entre redes que suportam apenas IPv4. Tradução envolve a conversão de pacotes IPv6 em pacotes IPv4, e vice-versa, para permitir a comunicação entre redes com diferentes protocolos. Gabarito, letra D. VONESP, 2023, Supervisor Pedagógico, Univesp, Engenharia de Computação e áreas afins. O algoritmo FAST retransmite, usado no protocolo TCP, é caracterizado pela a. Compressão dos dados no payload do segmento TCP, permitindo que mais dados úteis sejam enviados de uma só vez. b. Transmissão duplicada de todos os segmentos, mitigando os efeitos da perda de pacotes na rede e eliminando a necessidade de retransmissão após timeout. c. Redução do timeout do cronômetro de retransmissão para zero. d. Inicialização do tamanho da janela de congestionamento como 20 vezes o MSS, Maximum Segment Size, permitindo uma taxa de transmissão de dados significativa no início da conexão. E retransmissão imediata do segmento aparentemente perdido caso 3 ou mais ACKS repetidos sejam recebidos. A questão trata do algoritmo FAST retransmite e pede que se assinale qual é a sua característica. Vejamos abaixo. A solução FAST retransmite, retransmissão rápida, implica em retransmitir um segmento TCP proativamente ao receber, sequencialmente, 3 pacotes de confirmação, ACK, duplicados. A solução Fast Recovery, recuperação rápida, trabalha junto com a de retransmissão rápida. Uma vez que 3 pacotes de confirmação duplicados são identificados, a janela atual é reduzida para metade do limite atual, stretch. Essa abordagem é uma tentativa de recuperação sem ter que ir direto para a solução Slow Start. Fonte: https://blog.pantusa.com/resumos/. Com isso, vimos acima que ele é caracterizado pela retransmissão imediata do segmento aparentemente perdido caso 3 ou mais ACKS repetidos sejam recebidos. Gabarito, letra I. IBFC, 2023, técnico, UFPB, Tecnologia da Informação. Leia a frase abaixo referente a servidores de correio. Os servidores de correio fazem uso normalmente de 3 protocolos para o envio e recebimento de mensagens eletrônicas, que são especificamente os protocolos. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. A. SNMP, LDAP e IMAP. B. SSH, HTTPS e IMAP. C. SMTP,
FTP e DNS. D. IPsec, POP3 e UDP. E. SMTP, POP3 e IMAP. Resolução. Os servidores de correio fazem uso normalmente de 3 protocolos para o envio e recebimento de mensagens eletrônicas, que são especificamente os protocolos SMTP, POP3 e IMAP. A. SNMP, LDAP e IMAP errado. O protocolo SNMP é usado para gerenciamento de dispositivos de rede. O LDAP é um protocolo para serviços de diretório que organiza dados hierarquicamente. E o IMAP é um protocolo de recebimento de e-mails. B. SSH, HTTPS e IMAP errado. SSH é um protocolo de acesso remoto criptografado. Já, o HTTPS é um protocolo de transferência de páginas de hipertextos que criptografa os dados da página. E, por fim, o IMAP é usado para receber os e-mails. C. SMTP, FTP e DNS errado. SMTP é um protocolo de envio de e-mails. Já, o FTP é para transferência de arquivos via web. E, por fim, o DNS é um protocolo tradutor de endereços IP em nomes de domínio. D. IPsec, POP3 e UDP errado. Protocolo de segurança IP é uma extensão do protocolo IP que visa ser o método padrão para o fornecimento de privacidade do usuário, integridade dos dados e autenticidade das informações ou prevenção de identity spoofing, identidades falsas, quando se transferem informações através de redes IP pela internet. Já, o POP3 é um protocolo para recebimento de e-mails. E, o UDP é um protocolo para transferência de pacotes de informações em redes de computadores, mas que não garante a entrega dos pacotes. E SMTP, POP3 e IMAP correto. SMTP é um protocolo de envio de e-mails pela rede. O protocolo POP3 recebe e-mails e ainda faz o download dos e-mails para a máquina cliente, PC do usuário. Já, o IMAP é um protocolo também para recebimento, porém, não faz o download das mensagens de e-mails para o cliente. Gabarito, letra I. Vonesp, 2023, Profissional da Tecnologia, Informação e Comunicação, Unicamp, Desenhista de Páginas da Internet, Web Designer, FTP, File Transfer Protocol, é um protocolo de transferência de arquivos amplamente utilizado na Internet. Este protocolo utiliza 2 portas de rede, sendo uma delas a porta A1, B20, C30, D53 e 80. Resolução: FTP, File Transfer Protocol, é um protocolo de transferência de arquivos amplamente utilizado na Internet. Este protocolo utiliza 2 portas de rede, sendo uma delas a porta A1. Errado. Não muito usual aparecer em provas, mas a porta 1 é geralmente reservada para um protocolo chamado TPUX, TCP Port Service Multiplexer. O TPUX é um serviço que permite que vários serviços sejam associados a uma única porta TCP, a porta 1, por meio da multiplexação. B20. Correto. O FTP é um protocolo que transfere arquivos via web utilizando as portas 20 e 21. C30. Errado. O protocolo que utiliza a porta 30 é o Protocolo de Dados Terminal, TDP, Terminal Data Protocol. O TDP é um protocolo de comunicação que permite a transferência de dados entre terminais ou consoles de controle e um dispositivo central ou host. É comumente usado em ambientes de gerenciamento remoto, como acesso a terminais de computadores ou equipamentos de rede via rede TCP/IP. D53. Errado. Esta porta está associada ao protocolo DNS, que trabalha traduzindo nomes de domínio e endereços IP da Internet. E 80. Errado. A porta 80 é atrelada ao protocolo HTTP, que é usado para navegação em páginas da web. Gabarito, letra B. Instituto AOCP, 2023, Técnico, Instituto Federal do Maranhão, Tecnologia da Informação dentro do DHCP. Existem algumas formas de realizar alocações de endereços de IP, sendo elas: a. Atribuição direta, atribuição paralela e atribuição multi. B. Forma normal, forma automática e forma completa.
C. Atribuição clara, atribuição manual e atribuição curta. D. Atribuição manual, atribuição automática e atribuição dinâmica. E. Forma direta, forma inversa e forma automática. Dentro do DHCP, Protocolo de Configuração Dinâmica de ROS, as formas de realizar alocações de endereços de IP são comumente classificadas em 3 tipos: atribuição manual, atribuição automática e atribuição dinâmica. Vamos explicar cada uma delas. A. Atribuição direta, atribuição paralela e atribuição multi. Incorreto. Esta opção não reflete corretamente os termos usados no contexto do DHCP. Não existe uma atribuição chamada atribuição direta, atribuição paralela ou atribuição multi. B. Forma normal, forma automática e forma completa. Incorreto. Essa opção não representa as práticas de alocação de endereços no DHCP. C. Atribuição clara, atribuição manual e atribuição curta. Incorreto. Esta opção não utiliza os termos padrão associados ao DHCP. Atribuição clara, manual e curta não são categorias comumente usadas para descrever as práticas de alocação de endereços no DHCP. D. Atribuição manual, atribuição automática e atribuição dinâmica. Correta. Essa é a opção correta e reflete as 3 principais formas de alocação de endereços no DHCP. Atribuição manual. O administrador configura manualmente cada endereço IP no servidor DHCP, associando-o a um cliente específico. Atribuição automática. O servidor DHCP atribui automaticamente endereços IP a clientes, mas esses endereços são associados ao cliente por um período limitado, temporário. Atribuição dinâmica. O servidor DHCP atribui dinamicamente endereços IP a clientes, mas esses endereços não são permanentemente associados a um cliente específico. Eles são retirados de um pool de endereços disponíveis e podem ser reatribuídos a outros clientes após a liberação. E. Forma direta, forma inversa e forma automática. Incorreto. Esta opção não representa as práticas de alocação de endereços no DHCP. Gabarito, letra D. Vonesp, 2023, Auditor Fiscal Tributário Municipal, Pré-FSP, Tecnologia da Informação. Um software sniffer de rede apresentou o seguinte trecho em sua saída com relação a um pacote capturado, no qual o nome de um protocolo foi ocultado propositalmente com uma tarja preta. Com base no conteúdo apresentado, é correto concluir que esse protocolo é o A. TCP, B. UDP, C. ICMP, D. ARP e DHCP. Resolução: A. TCP. Errado. O Protocolo de Controle de Transmissão, TCP, atua na camada de transporte como responsável pela gestão das conexões entre dispositivos fim a fim. As mensagens originadas pelo TCP são encapsuladas dentro de datagramas IP para serem enviadas através da rede. No entanto, conforme a imagem do pacote capturado pelo sniffer, não se trata de uma saída relacionada com o TCP, pois o campo type indica uma requisição de echo, ping, que não é implementada pelo TCP. Segundo Kurosi e Ross, o TCP fornece um serviço orientado à conexão para suas aplicações. Este serviço inclui entrega garantida de mensagens da camada de aplicação ao destino e controle de fluxo, ou seja, correspondência de velocidade remetente-receptor. O TCP também divide mensagens longas em segmentos mais curtos e fornece um mecanismo de controle de congestionamento, de modo que uma fonte reduz sua taxa de transmissão quando a rede está congestionada. B. UDP. Errado. O UDP, User Datagram Protocol, é um protocolo de transporte que permite a comunicação fim a fim, mas sem estabelecimento de conexão, sem garantias de entregas ou controle de fluxo. Similar ao TCP, o UDP não utiliza requisições echo. Conforme Kurosi e Ross, o protocolo UDP fornece um serviço sem conexão para seus aplicativos. Este é um serviço simples que não oferece confiabilidade, controle de fluxo e controle de congestionamento. C. ICMP. Correto. O ICMP, ou Protocolo de Mensagens de Controle da Internet, faz parte da camada de rede do modelo TCP/IP e é utilizado principalmente para relatar erros, por exemplo, host inalcançável, redirecionamento de rota,
etc. Para isso, implementa pacotes ICMP encapsulados em datagramas IPv4 e IPv6 para o ICMPv6, o qual possui um header cabeçalho de 8 bytes que armazena informações sobre o tipo, código e checksum. Na figura apresentada pelo sniffer, é possível identificar o tipo do pacote, código 8, ou eco, do ICMP, o qual é encapsulado no IPv4 de origem 192.164.200.21 e destino 8.8.8.8, dnsgoogle.com. Conforme Kurose e Ross, ICMP, especificado em RFC 792, é usado por hostes e roteadores para comunicar informações da camada de rede entre si. O uso mais comum do ICMP é para relatórios de erros. O ICMP é frequentemente considerado parte do IP, mas arquitetonicamente está logo acima do IP, já que as mensagens ICMP são transportadas dentro de datagramas IP. Ou seja, as mensagens ICMP são transportadas como carga IP, assim como os segmentos TCP ou UDP são transportados como carga IP. Da mesma forma, quando um host recebe um datagrama IP com ICMP especificado como protocolo de camada superior, ele demultiplexa o conteúdo do datagrama para ICMP, da mesma forma que demultiplexaria o conteúdo de um datagrama para TCP ou UDP. As mensagens ICMP têm um campo de tipo e de código e contém o cabeçalho e os primeiros 8 bytes do datagrama IP que causou a geração da mensagem ICMP em primeiro lugar, para que o remetente possa determinar o datagrama que causou o erro. O conhecido programa ping envia uma mensagem ICMP tipo 8 código 0 para o host especificado. O host de destino, vendo a solicitação de eco, envia de volta uma resposta de eco do tipo 0, código 0 ICMP. A maioria das implementações de TCP e IP suporta o servidor ping diretamente no sistema operacional, isto é, o servidor não é um processo. ARP. Errado. O ARP, Address Resolution Protocol, associa endereços MAC, físicos, a endereços IP, lógicos, em uma rede local. Para isso, realiza uma requisição geral, ou broadcast, para consultar todos os dispositivos da rede. Quando um dispositivo responde com seu endereço MAC, o ARP registra esta informação em sua tabela própria, o fundamental para envio de dados posteriores na rede local. DHCP. Errado. O protocolo de configuração dinâmica de host, DHCP, que opera na camada de aplicação do modelo TCP/IP, é projetado para atribuir endereços IP de forma automática a dispositivos conectados a uma rede. Desta maneira, ele elimina a necessidade de configurações manuais de endereços IP, facilitando o gerenciamento e a configuração da rede, pois os endereços IPS são fornecidos dinamicamente aos dispositivos da rede conforme eles se conectam. Fonte: Kurose, Ross. Computer Networking a Top-Down Approach, 6ª edição. Pearson. Gabarito: letra C. IBAD, 2023, Analista Previdenciário, Breu, Tecnologia da Informação. Qual protocolo de rede abaixo possui os métodos GET, POST, PUT e DELETE? A. TCP. B. UDP. C. SSH. D. HTTP. I. DNS. Resolução: protocolos de rede, TCP, protocolo de transporte confiável, usado para transferência de dados. UDP, protocolo de transporte sem conexão, usado para comunicação em tempo real. SSH, protocolo de criptografia para comunicação segura. HTTP, protocolo de transferência de hipertexto, usado para comunicação na web. DNS, protocolo de resolução de nomes, usado para traduzir nomes de domínio em endereços IP. Comparação com outros protocolos, TCP e UDP, não possuem métodos específicos para comunicação web. SSH, usado para comunicação segura, não para transferência de dados web. DNS, usado para resolução de nomes, não para transferência de dados web. Conclusão: o único protocolo que possui os métodos GET, POST, PUT e DELETE é o HTTP. Observações adicionais: os métodos HTTP são usados para realizar diferentes ações em recursos web.
O HTTP é um protocolo fundamental para o funcionamento da web. Gabarito: D. Direns Aeronáutica, 2023, Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento, EAR, Informática EAGS 2024. A correção para o problema de escassez de endereços IPv4, enquanto a transição total para o endereçamento IPv6 não é concluída, é alcançada através da utilização da tecnologia NAT, Network Address Translation. A. CIDRIR. B. NAT, C. UDP. D. FTP. Explicação de cada alternativa. A. CIDRIR. Claris Interdomain Routing. Essa técnica é utilizada para a alocação eficiente de endereços IP e o roteamento de pacotes na internet. No entanto, o CIDRIR não lida diretamente com a escassez de endereços IPv4, mas sim com a otimização da alocação e do roteamento. B. NAT, Network Address Translation. Essa é a resposta correta. O NAT é usado para permitir que vários dispositivos em uma rede compartilhem um único endereço IP público, tornando mais eficiente o uso dos endereços IPv4 enquanto a migração para o IPv6 é gradual. C. UDP. User Datagram Protocol. O UDP é um protocolo de transporte na pilha de protocolos da internet, e não está diretamente relacionado à correção da escassez de endereços IP. D. FTP. File Transfer Protocol. O FTP é um protocolo usado para transferência de arquivos entre sistemas em uma rede. Ele não está relacionado à correção da escassez de endereços IP. A correção para o problema de escassez de endereços IPv4, enquanto a transição total para o endereçamento IPv6 não é concluída, é alcançada através da utilização da tecnologia NAT, Network Address Translation. Portanto, a resposta correta é a alternativa B, NAT.